Boa noite. Inicialmente, gostaria de agradecer Lígia, Marco Túlio, pelo convite. É sempre muito profícuo a gente participar das discussões da SBGG. E eu vou falar, então, né, dentro da temática do que há de novo. Eu sou fisioterapeuta, então vou falar com foco na reabilitação. Mas vou falar um pouco também das medidas comportamentais que qualquer um de nós, profissionais de saúde, pode adotar. Tá? Pensando na temática do o que há de novo, então eu pensei em discutir duas questões. A primeira, o que é que nós temos de inovações no tratamento. E as perspectivas dessas inovações, algumas já foram até mencionadas aqui. E, segundo, o que é que a gente tem de novas publicações e de evidências para que a gente possa fazer prática baseada em evidências. Com relação às evidências, os estudos utilizam, né, os níveis de evidência classificados de acordo com os números e com as letras. Então, só para a gente se situar de acordo com o que a gente vai ter em relação a essas evidências. Começando com a avaliação, o que a gente tem de novo na avaliação? Porque a avaliação não farmacológica ela já está relativamente bem estabelecida. A primeira questão que a gente tem de novidade, e isso é importante para nós, né, que não somos médicos, é uma perspectiva da avaliação com foco na classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde. Então, um foco na capacidade funcional do assoalho pélvico. Antigamente, a gente avaliava só a força do assoalho pélvico, a gente falava contrai, não contrai. Né? E hoje a gente sabe que essa musculatura ela tem uma série de outras características e funções que precisam ser avaliadas para que a gente possa prescrever o tratamento adequadamente. E a importância da avaliação das funções, da atividade e da participação para que a gente possa ter efeito na qualidade de vida, nas atividades, na vida social dos nossos pacientes. Com relação a essa questão da capacidade funcional dos músculos do assoalho pélvico, os últimos consensos eles têm indicado que a gente não deve considerar apenas a ativação dessa musculatura, mas que a gente deve considerar também a resistência, que é a capacidade dessa musculatura de se manter contraída por um determinado tempo, a potência, que é a capacidade de gerar força em função da velocidade, que é extremamente importante nos pacientes com incontinência de esforço, porque eles precisam contrair a musculatura de forma rápida, a coordenação com a ação dos diversos músculos que estão associados ao assoalho pélvico e o controle motor com os ajustes que são necessários. Então, além da contração da musculatura, a gente precisa estar atento também à avaliação do tônus dessa musculatura, especialmente nos pacientes neurológicos, a rigidez, e um assunto que tem ganhado bastante discussão recentemente é a ocorrência do espasmo da musculatura do assoalho pélvico. Alguns ginecologistas aqui em Belo Horizonte falam assim, cada um coloca a sua tensão onde pode. Né? Alguns vão colocar na articulação temporomandibular, outros vão colocar na coluna. E hoje a gente tem já uma discussão sobre o alto nível de espasmo da musculatura do assoalho pélvico, a ocorrência de pontos gatilhos, dos trigger points, que faz com que essa musculatura fique enfraquecida e, ao mesmo tempo, que você tenha uma inibição do detrusor, aumentando, inclusive, o risco de infecção urinária. A dissinergia, que é extremamente comum nos idosos, a dificuldade de contrair adequadamente a musculatura do assoalho pélvico. Às vezes, os pacientes falam assim, nossa, com 2 sessões eu melhorei. Ele não ganhou força em 2 sessões, então ele melhorou porque ele aprendeu a contrair aquela musculatura. E ficar atento para os músculos do assoalho pélvico que não funcionam. Os músculos que não funcionam, a gente tem que avaliar a resposta ativa e a resposta reflexa, que são aqueles que vão ter um mau prognóstico para a reabilitação. Uma outra coisa na avaliação que a gente já vem discutindo há algum tempo é a questão da baixa escolaridade dos nossos idosos e a dificuldade para preencher diários miccionais para a gente poder fazer terapia comportamental.
E, apesar da gente já vir usando há algum tempo diários adaptados para essa população, a gente tem tido, na literatura recente, a publicação de diários que já vem trabalhando com a questão das figuras, considerando esse baixo nível de escolaridade dos pacientes. Apesar da gente já ter algumas publicações sobre esses diários, a gente não tem ainda avaliação psicométrica, inclusive para pessoas idosas. Então, esse passa a ser um campo interessante para as pesquisas. Outra questão que tem sido muito discutida é o uso do PED-teste para a quantificação da perda urinária. O PED-teste ele vem sendo muito discutido no idoso, né, por ser uma condição muitas vezes exaustiva, que demanda um comprometimento do idoso. E aí o último consenso da International Continence Society, da ICS, ele indica que o PED-teste de 24 horas é mais sensível que o de 1 hora para incontinência de urgência e para incontinência mista. E é bem tolerado por idosos, embora ele não seja um bom fator de prognóstico. E o ponto de corte para o PED-teste de 24 horas, 1,3 gramas. Com um nível de evidência ainda moderado, mas que a gente tem usado tanto no contexto da pesquisa quanto no contexto clínico. Outra discussão ainda importante para a gente considerar na avaliação é a relação entre a musculatura do assoalho pélvico e as demais musculaturas do tronco do nosso paciente. Então, a gente sabe que a bexiga ela está dentro de uma caixa pressórica. Essa caixa pressórica ela é limitada pelo diafragma, pelos músculos posteriores do tronco e pela musculatura abdominal. Então, os estudos recentes têm mostrado que alterações nesse sistema de forças pode favorecer inatividade e fraqueza do assoalho pélvico. Então, muitas vezes, a gente fica com foco muito no assoalho pélvico, mas a gente já tem evidências mostrando que pessoas com incontinência urinária têm alterações da mobilidade torácica, da ativação da musculatura torácica, que precisa ser considerada também. Então, com relação à avaliação, essas seriam as principais novidades. Com relação ao tratamento, eu vou começar falando da terapia comportamental. A terapia comportamental ela inclui orientações comportamentais de estilo de vida. A gente tem, então, evidências da adequação da ingesta hídrica, especialmente nos idosos com noctúria, né, com um papel importante, e da perda de peso em mulheres obesas com incontinência de esforço. E os dados têm indicado que uma perda de peso superior a 5% já pode representar um alívio para o assoalho pélvico. Então, a gente fica atento para isso também. A redução do consumo de cafeína, que também já está bem estabelecida para a urgência e para a polaciúria, e a realização de atividade física de moderada intensidade. A ICS reforçou o consenso que a gente já vem usando, que exercícios de alto impacto, como a corrida e o jump, hoje a gente tem idosos fazendo corrida e jump, né, são deletérios para o assoalho pélvico, então é importante que a gente faça uma prevenção, e exercícios de baixo impacto são protetivos, e são melhores se eles ainda tiverem um efeito sobre o sobrepeso do paciente. Com relação à terapia comportamental propriamente dita, a reeducação vesical, para o idoso, a ICS tem apontado a importância da motivação e da adesão do paciente. Então, não vamos conseguir resultados da terapia comportamental em idosos que não estão lúcidos e em idosos que não estão motivados. Então, a gente precisa considerar isso quando a gente pensar nessa estratégia não farmacológica. Temos evidências de que ela diminui os episódios de incontinência urinária, e aí uma publicação recente ela vem mostrando que a gente deve fazer terapia comportamental em idosos por 3 dias e avaliar se a gente vai prosseguir ou não com a terapia comportamental. E o tamanho do efeito que a gente precisa conseguir nesses primeiros 3 dias é de 20% das perdas urinárias. Então, se a gente não conseguir um resultado de pelo menos 20% nesses 3 dias, a gente poderia pensar em outra estratégia terapêutica. Em ILPIs e idosos no domicílio, o papel do cuidador é importantíssimo, e muitas vezes a terapia comportamental representa uma sobrecarga a mais para o cuidador. Então, para propor esse tipo de intervenção, a gente precisa avaliar, né, a adesão do cuidador
e a mobilidade do idoso para que ele possa utilizar o banheiro. Em idosos frágeis, a gente ainda não tem evidências contundentes sobre a terapia comportamental. E uma informação que a ICS traz, recente, a gente já vinha trabalhando com isso, mas a gente fica feliz porque a gente pode fazer prática baseada em evidências, é que não adianta a gente fazer terapia comportamental com os idosos se a gente não adequar o banheiro desse idoso e se a gente não treinar a utilização do banheiro com esse idoso. Isso inclui chegar até o banheiro, abrir a porta do banheiro, tirar a roupa, assentar no vaso sanitário. Então, esse treinamento funcional é importante para que a terapia comportamental tenha resultados. Com relação à cinesioterapia para a musculatura do assoalho pélvico, com ou sem biofeedback, o que a gente tem de inovação, de mais moderno, é a utilização dos sensores manométricos, os aplicativos e a game terapia. Então, nós já temos hoje no mercado alguns sensores. Esse aqui é um exemplo, Kihel, ele custa em torno de $119. Você compra o equipamento, ele é de uso individual, porque ele é de silicone, não pode ser esterilizado, então cada paciente tem que ter o seu, e baixa o aplicativo no celular, que sincroniza com o dispositivo que é colocado endovaginal. Tá? Então, ele vai funcionar como um biofeedback, ele traz as orientações de como ele deve... de como ele deve ser colocado, né, com o treinamento para a pessoa e para o terapeuta, os exercícios que devem ser feitos, e ele vai mostrar, então, pelo celular ou pelo tablet, a ativação dessa musculatura. Então, ele vai mostrar gráficos que vão mostrar se a pessoa está ativando corretamente. O fisioterapeuta consegue modular esses parâmetros dentro do treinamento que ele quer fazer, e ele tem, inclusive, um sistema de sons que vai apitar de acordo com a contração estar adequada ou não, né, daquela musculatura. Esse é um outro dispositivo, ele ainda não está à venda no Brasil, mas a gente consegue importar, que é o Perifit. Ele custa $139. É esse dispositivo que é colocado dentro da vagina. Ele também é sincronizado com o aplicativo no celular, vem com a orientação para que ele estimule tanto capte a contração muscular, tanto da musculatura superficial quanto da musculatura profunda, orienta para o paciente como que ele deve ser colocado, e aí ele vem com jogos para que a pessoa treine a musculatura do assoalho pélvico de uma forma lúdica. Então, esse é um dos jogos que a gente consegue modular os parâmetros. A borboletinha é a contração do assoalho pélvico, e as florzinhas são os alvos terapêuticos. Então, se eu quero contração, relaxamento, o paciente tem que contrair o assoalho pélvico para atingir essa flor e relaxar o assoalho pélvico para atingir essa flor. Eu posso sustentar, contração, então, me permite, né, trabalhar de uma forma mais lúdica com o paciente. Hoje, a gente já tem muitos idosos com acesso ao celular, aos aplicativos, né, que vão ficar mais motivados. E temos também uma corrente bem forte com a utilização da game terapia. Então, a game terapia é a utilização de jogos com finalidades terapêuticas. Esse é um trabalho que foi publicado em 2015. Mulheres idosas com incontinência urinária mista. Essas mulheres faziam os exercícios convencionais do assoalho pélvico e depois elas eram colocadas nesse jogo, que é o Step Mania. Parece esses jogos de dança que a gente está acostumado a ver aí nos shoppings, né, nas festas. Então, tem as setas onde ele vai pôr o pé, só que tem a inclusão desse ponto vermelho, que é a contração do assoalho pélvico. Então, ele incentiva o paciente a contrair essa musculatura enquanto ele faz essa atividade lúdica. E a gente também consegue modelar os parâmetros. As pacientes que tiveram melhora dos sintomas urinários, da qualidade de vida e ficaram altamente satisfeitas. Mas esse estudo não tinha grupo controle, então pode ser que esse resultado fosse alcançado só com a cinesioterapia convencional. E um outro tipo de jogo que tem ganhado muito interesse e tem sido usado aqui no Brasil, o nosso grupo tem utilizado também, que são com os tapetes
de balanço, os tapetes que são usados para treinamento de equilíbrio. Então, no idoso, caidor, a gente já usa esse tipo de tapete com uma série de jogos para treinar o equilíbrio. E agora a gente já tem publicações mostrando a utilização, ao invés de ficar em pé. Então, você faz uma adaptação para o paciente sentar nesse tapete, que é um Kinect, que tem os sensores, e você vai usar, tem vários jogos que a gente pode utilizar, alguns estão mencionados aqui. Esse, por exemplo, é um deles, o Penguin Slide. Então, o pinguim ele fica em cima desse bloco de gelo, esse bloco de gelo é o tapete, e o paciente tem que movimentar o assoalho pélvico, a pelve, para não deixar o pinguim cair. E, quando ele faz essa movimentação da pelve, ele ativa a musculatura do assoalho pélvico. E ele pode fazer, inclusive, a cinesioterapia junto com esses jogos. Esse é um outro exemplo, né, um outro tipo de jogo. Você tem que colocar a bolinha dentro do orifício e você vai ter que movimentar a sua pelve em cima do tapete para que você atinja esse alvo. A gente tem um trabalho que foi feito por um grupo aqui do Brasil, utilizando esse recurso, mostrando que as pessoas que usaram esses jogos, elas tiveram um aumento da ativação da musculatura do assoalho pélvico, depois do treinamento, de forma significativa. Só que essas mulheres eram jovens e sem incontinência urinária. Então, nós precisamos avançar aí nas pesquisas nessa área. E nós temos hoje uma série de aplicativos para que o paciente faça o treinamento domiciliar. Isso é super importante, porque nós não queremos gerar uma situação de o paciente ficar muitas sessões na fisioterapia, na reabilitação. Então, ele precisa fazer o treinamento domiciliar. E hoje a gente já tem alguns aplicativos que vão fazer não só a orientação, mas o controle, porque eles têm diários, eles têm dispositivos que apitam, que vibram, lembrando ao paciente que está na hora dele fazer o exercício. Tá? Então, a gente tem, né, esse Squeeze Pelvic Floor, você consegue fazer modulação. O mais utilizado aqui no Brasil é o Kegel Trainer Pro, que a gente consegue montar um programa para o paciente fazer em casa. Então, quando o paciente vai fazer, vem aqui quantos segundos ele precisa contrair, quantos segundos ele precisa relaxar, quantas repetições, com os lembretes para ele fazer, e o registro de se ele acessou o programa. Então, você sabe se ele está aderindo ao tratamento domiciliar. Esse é o mesmo programa. E esse também tem sido usado, Pelvic Floor First, que vem também com a possibilidade da modulação, né, tempo de trabalho, tempo de repouso. Ele já vem com algumas posturas pré-determinadas, mas ele tem uma grande vantagem, que a gente pode fotografar o nosso paciente fazendo os exercícios no consultório e montar um programa e enviar para o paciente nesses formatos aqui, para que ele faça em casa, vendo ele mesmo realizando aqueles exercícios no consultório. Então, melhora bem a adesão do paciente. Com relação à cinesioterapia, ela continua sendo a primeira linha, está bem estabelecida para a abordagem dos pacientes com incontinência urinária de esforço. As revisões sistemáticas têm mostrado 8 vezes mais cura, 17 vezes mais melhora do que os controles, uma redução de 5 gramas no PED teste, melhora nos scores de qualidade de vida. Então, para incontinência de esforço, continua sendo a indicação de primeira linha de tratamento. Para a incontinência de urgência, a cinesioterapia não tem mostrado bons resultados, não aumenta o efeito da medicação, não leva a diferenças no PED teste, então, não é o recurso melhor indicado para esses pacientes. Os consensos recentes eles têm mostrado que a cinesioterapia, com supervisão, é mais importante do que a autorrealização. Então, não adianta a gente só pedir para o paciente contrai seu assoalho pélvico em casa, ou quando for fazer xixi, interrompa a micção, porque isso não vai fortalecer a musculatura, né? Ele precisa de todos aqueles parâmetros que foram discutidos lá no início. Ela é efetiva para diminuir a incontinência urinária de esforço, inclusive na mulher idosa, essa já é uma evidência bem estabelecida. É melhor do que a terapia comportamental na incontinência de esforço e é melhor do que a medicação, inclusive para idosos. Tá? Uma coisa que tem sido muito questionada é se o Pilates melhora a incontinência urinária de esforço, porque é um treinamento que ativa a musculatura do assoalho pélvico. Apesar de ser um recurso que já há bastante tempo é utilizado, nós ainda temos poucas pesquisas
da utilização do Pilates sobre o assoalho pélvico ou sobre incontinência urinária. Nós tivemos agora, em 2018, um trabalho que foi realizado aqui no Brasil, em que os resultados da cinesioterapia e do Pilates em homens pós-prostatectomizados foram similares. Então, mostrando aí uma vantagem do Pilates, talvez esse paciente, no caso de esforço, não precise ir para um consultório especializado, fazer uma terapia mais invasiva, o próprio Pilates possa ter alguns resultados significativos. Mas nós só temos esse ensaio clínico, por enquanto, com esses resultados. Os cones vaginais continuam sendo amplamente usados, vendidos pela internet, são vedetes, né, na ginástica sexual. A gente tem modelos novos surgindo no mercado todo ano, mas as pesquisas não mostram grandes diferenças do que a gente já sabe. O que a gente já sabe? Cone vaginal só é efetivo para trabalhar resistência muscular. Então, é a caneleira ou halter que a gente vai colocar para a musculatura do assoalho pélvico. Então, eu não ponho num paciente que tem fraqueza. Eu só vou usar o cone numa fase avançada do tratamento para alguns pacientes específicos. Então, a gente tem que ter critério para a utilização dele. E a estimulação elétrica, que pode ser feita, né, pelo profissional da reabilitação, com eletrodos de superfície, eletrodos endocavitários, parasacral de superfície e do nervo tibial posterior. A gente tem uma revisão sistemática recente, com eletrodos não implantados, então, tanto endovaginal, quanto de superfície, quanto do tibial, mostrando que, para a incontinência urinária de esforço, a eletroestimulação não é a melhor indicação. Então, para a incontinência urinária de esforço, a cinesioterapia parece ter resultados melhores do que a eletroestimulação. Então, para que eu vou colocar um eletrodo, né, que vai passar uma corrente elétrica, que pode aumentar riscos, efeitos colaterais, se a gente tem a cinesioterapia para esses pacientes? Já na incontinência urinária de urgência, os resultados têm mostrado que a eletroestimulação é melhor do que o exercício, é melhor do que alguns medicamentos e é melhor do que o placebo em pacientes com bexiga hiperativa. Melhora a qualidade de vida, mas nós ainda não sabemos, dentre esses tipos de eletroestimulação, qual é o mais efetivo. Nós já temos alguns trabalhos, mas ainda não são conclusivos. Nós temos uma revisão sistemática de 2016, mostrando a eletroestimulação para a hiperatividade detrusora, que mostrou que não teve resultados na capacidade máxima da bexiga, nem na complacência vesical, mas com resultados bons na pressão máxima do detrussor, no volume residual e na frequência de perda urinária. Então, resultados bastante significativos, mas nós não temos ainda evidências dos melhores parâmetros e nem se a gente deve combinar a eletroestimulação com outras modalidades terapêuticas, inclusive com a terapia medicamentosa. Com relação ao nervo tibial posterior, que já foi abordado pelo Dr. Leonardo, a gente tem trabalhos mostrando que ele é efetivo na incontinência urinária de urgência em mulheres com incontinência refratária, então, incontinência que não melhorou com a medicação, e sem efeitos adversos. Então, essa talvez possa ser uma vantagem, né? Não é uma técnica invasiva, você não está colocando um eletrodo dentro de nenhuma cavidade, e nós não temos registros de efeitos adversos para incontinência urinária de urgência ou para hiperatividade. Esse trabalho de 2017, ele comparou a estimulação do nervo tibial posterior com o eletrodo dentro da vagina e mostrou para a incontinência de urgência e mostrou que em ambos houve redução da frequência, mas essa redução da frequência foi maior no grupo de estimulação do tibial posterior. Em ambos, houve melhora da qualidade de vida, também maior no grupo do tibial posterior, e só a estimulação do tibial posterior melhorou noctúria e incontinência de urgência. Então, na clínica, a gente tem trabalhado muito mais com a estimulação do nervo posterior, do nervo tibial posterior, do que com o eletrodo endocavitário, que é um conforto para os nossos pacientes também, né? E a eletroestimulação parasacral, a gente tem alguns trabalhos com eletrodos de acupuntura, eletroacupuntura, né? Então, eletrodos de agulha que são colocados. Isso está muito incipiente ainda, muito no início, a gente ainda não tem utilização clínica.
Os de superfície, que também estão começando as pesquisas agora, a gente precisa de mais evidências para a utilização deles, as pesquisas não têm um rigor metodológico para a gente falar mais. Temos uma revisão sistemática de 2017 sobre a abordagem não farmacológica para os homens pós-prostatectomizados, mostrando evidências moderadas da cinesioterapia, quando iniciada a curto prazo, então mostrando que ela tem que ser iniciada precocemente, porque quando ela é iniciada mais de 12 meses depois da cirurgia, ela não tem resultados significativos. Evidências limitadas com relação à eletroestimulação, embora hajam evidências, mas os estudos ainda têm problemas metodológicos, e evidências de que, para prevenção, a chance de incontinência urinária parece ser menor nos grupos intervenção do que nos grupos controle. Mas as amostras são muito heterogêneas, os parâmetros muito variados, a gente precisa ter um pouco de cautela nisso. A cadeira eletromagnética, que também já foi mencionada, né? Nós temos um grupo da Malásia que tem realizado muitas pesquisas nesse sentido. Eles começaram inicialmente com homens pós-prostatectomizados, os resultados não foram bons, e, atualmente, eles estão trabalhando com incontinência urinária de esforço. Então, o paciente senta nessa cadeira, essa cadeira vai emitir um campo magnético e elétrico que penetra na musculatura do assoalho pélvico, despolariza a membrana dos nervos e dos músculos e causa contração muscular. É preconizado 2 sessões de 20 minutos por 8 semanas. Os trabalhos, ensaios clínicos aleatórios de boa qualidade, tem mostrado uma diferença na qualidade de vida, na frequência da incontinência urinária, no PED-teste e uma percepção de melhora a curto prazo e num follow-up de 1 ano, com 5,3% de efeitos adversos, que são dor nas costas ou no quadril, aumento do corrimento vaginal e sensação de queimação durante a micção. Então, uma perspectiva, a gente precisa caminhar muito, né, na utilização disso, não temos ainda disponível para utilização clínica, mas acho que é importante a gente conhecer essas possibilidades também. Para finalizar, nós estamos falando num evento da geriatria e gerontologia. Então, o consenso da ICS de 2017 sobre incontinência no idoso traz alguns pontos que a gente precisa considerar no nosso contexto clínico. O primeiro, verificar o ambiente físico desse idoso, o acesso e as condições do banheiro, verificar o processo e a qualidade do cuidado desse idoso, avaliar a incontinência, então não ignorar, abordar as restrições da mobilidade e da funcionalidade do idoso, que muitas vezes agravam muito a incontinência urinária, verificar as dificuldades de acesso ao toalete, garantir a privacidade no uso do banheiro, possibilitar um número adequado de cuidadores nas instituições de longa permanência, evitar o excesso ou uso inadequado de fraldas e favorecer a dignidade do cuidado. Acho que essa reflexão é importante que a gente faça também. E, finalmente, para idosos demenciados, que a gente não consegue fazer nenhuma das abordagens anteriores, né? As evidências mais recentes elas têm mostrado resultados modestos, mas significativos, com a colocação de placas brilhantes na porta dos banheiros, setas no chão e marcadores do trajeto para o banheiro e o treinamento funcional com o idoso demenciado para a utilização do banheiro. Então, acho que é uma perspectiva que a gente também, né, pode considerar. Era isso, vou deixar os contatos. Obrigada.